inspira vem do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, eu queria trazer uma palavra aqui nesta noite que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, começando aqui no versículo, Mateus capítulo 3, versículo 16, introdução dessa palavra aqui que fala do batismo de Jesus e a tentação de Jesus Cristo, né? Então eu peço que você abra o seu coração, não é por mim, mas pela palavra do Senhor Jesus Cristo nessa noite, que nós possamos ser ministrados através dessa palavra, dessa mensagem, deixar o Espírito Santo de Deus fluir ao nosso coração. Só eu que posso abrir o meu coração para que ele possa entrar e fazer morada, tratar o que precisa ser tratado, curar o que precisa ser curado. As minhas emoções, as feridas, que às vezes nós temos, feridas emocionais, físicas, e Jesus, só Ele para me curar, para me tratar, para me libertar. Se nós estamos aqui, querido, não é porque nós somos bons o suficiente, não é porque você é santo o suficiente, não, pelo contrário, se você está aqui é porque você precisa se santificar a cada dia mais, assim como eu. Se eu estou aqui é porque eu preciso. Quando eu venho, querido, na igreja, quando eu procuro algo de Deus para me congregar, para me estar presente, é porque eu estou falando assim para Ele, ó, Senhor, eu ainda sou dependente do Senhor. Eu sou dependente do Senhor todos os dias. Isso que eu estou falando quando eu vou ao culto adorar o Senhor, quando eu vou louvar o Senhor. Sabe, é tão bom estar juntamente com vocês, com a família, reunidos para adorar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor Jesus. O problema, querido, é quando se trata da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, de vir adorar o Senhor, a gente se sente um pouco atribulado, acontece tantas das coisas, que até para bater palma eu bato devagar, até para dar um glória a Deus eu dou um glória devagar, mas se eu fosse um cara mudo, eu queria dar um glória, Senhor, eu quero falar, eu quero dar um glória para Ti. O problema é esse, e Deus ele está esperando a minha adoração, porque nós somos criaturas feitas para adorar o Criador. E tudo que Deus quer, querido, é que Ele seja adorado através de nossas vidas. Amém? Então, olha só. Capítulo 3, versículo 16, a seguir fala assim, Evangelho de Mateus. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, se viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, grave isso aqui, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4. A seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, grave isso aqui, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, grave isso daqui também, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não temerás o Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou o diabo ainda a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou,
retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, eis que vieram os anjos e o serviram. Queridos, chegou nesse tempo, Jesus estava no deserto de Jordão, e João Batista estava naquele deserto batizando com água, e João Batista veio pregando arrependimento de pecados. Foi a primeira mensagem que João Batista pregou: remissão de pecados e arrependimento. Então Jesus, ele vai ter com João para ser batizado por João Batista. Detalhe: Jesus está no deserto, João está no deserto, e Jesus vai até João para ser batizado por João Batista. Então João Batista desce Jesus a água e Jesus é batizado. Detalhe: Jesus, a partir do momento, querido, que ele é levado às águas, ele passa a ser contado como homem pecador, porque o batismo, ele é para remissão de pecados. Só que Jesus não tinha nenhum pecado e nunca teve, nem terá em algum momento. A partir daquele momento, Jesus, ele passa a ser contado como um homem pecador. Então Mateus vai narrar aqui o seguinte, que Jesus foi batizado, e a Bíblia vai dizer que logo ele saiu da água e os céus se abriram. Detalhe: Lucas narra esse texto um pouco diferente, quando ele diz o seguinte: e saiu logo Jesus. Você vai encontrar essa narração em Lucas capítulo 3, versículo 1, que diz: então saiu logo Jesus da água, e retirando-se para o lado, ele começou a orar. Aí sim, os céus se abriram. Deixa eu falar um negócio para você. O que abre os céus não é uma boa pregação, o que abre o céu não é uma boa ministração. O que abre os céus ainda continua sendo a oração. Isso abre os céus. A oração abre os céus. Sabe, está algum problema? Está acontecendo alguma coisa na sua vida? Ore ao Senhor, busque ao Senhor, e os céus, eles vão se abrir para você. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia narrada. Quando eu oro, os céus se abrem. Não tem outra ferramenta para manter a chama acesa. Não há outra ferramenta a não ser a oração. O que mantém o Espírito Santo vivo de mim se chama oração. A lenha para manter o fogo aceso dentro de mim se chama oração. Sabe por que nós encontramos igrejas frias, querido? Porque não tem mais oração. As pessoas estão deixando de orar, sabe por quê? Porque Satanás, ele está deixando as pessoas com o grau de ativismo tão grande, que as pessoas não têm mais tempo para orar. Essa é que é a verdade. Se eu não tirar um tempo para adorar o meu Senhor, se eu acordo de manhã e não tenho um tempo para Deus, o dia já passou, querido. Se você não começa o seu dia exercitando a sua fé, o seu dia já foi. E Deus nos fez, como eu falei, você foi feito para adorar o Criador. Nenhuma outra coisa importa, meu trabalho, minha empresa, as minhas finanças. O que importa é que Ele seja adorado como Deus único e verdadeiro e suficiente da minha vida. Sabe, quando eu venho aqui na frente, eu falo: Senhor, Tu és o suficiente para mim. Tu és o suficiente. Então, às vezes, eu deixo o meu Jesus de lado e vou procurar fazer outras coisas. Então, aonde está a suficiência no meu Deus? O que abre os céus continua sendo a oração e crendo no poder de Deus. Continua sendo a oração. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele sai da água, veio como pomba, desceu sobre ele.
Esse como pomba aqui, querido, não é que veio em forma de uma pomba, de uma galega, alguma coisa do tipo, não. Veio como pomba e pousou sobre a oliveira. Assim também o Espírito de Deus veio e pousou sobre a oliveira verdadeira, Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando o Espírito Santo pousa sobre Jesus, ali ele é ungido. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai ouvir uma voz bradando do céu, dizendo: Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Deus estava feliz com o seu filho. Jesus foi ungido, Deus estava alegre, contente com ele. Aí eu te pergunto, Jesus está contente com você? Uma coisa é eu perguntar, você está alegre com Deus? É claro que nós vamos dizer, nós vamos sempre estar alegres, mas uma coisa é Deus estar contente comigo, é diferente. Então Deus aqui, ele se agrada do filho. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu sinto alegria nele. O que Deus está querendo nos dizer, querido? Que você é filho, filha de Deus, em quem o Senhor se agrada, em quem o Senhor tem alegria. Então, qual o resultado disso tudo aqui? Jesus está contente, ele é ungido. Qual o resultado dessas coisas aqui? Ele é ungido, ele é declarado filho de Deus, e ele está ungido, ele é filho de Deus, ungido de Deus, e Deus está contente com ele. 3 verdades aqui. Qual o resultado dessas 3 verdades aqui? O problema que eu vejo aqui, que quando acontece algo do tipo, quando tem um batismo, qual é a nossa linha de pensamento? Eu vou para a pizzaria, eu vou comemorar, vou assar uma carne. O pensamento de Jesus foi diferente. Saiu à parte para orar. E o resultado dessas 3 coisas, Jesus foi ungido, declarou filho de Deus, e Deus está contente com ele. O resultado dessas 3 coisas foi o deserto. Assim como o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre Jesus, agora na força de uma águia ele é levado para o deserto. Filho de Deus passa por deserto. Você pensa que é só você que tem esse privilégio de passar por deserto? Ou se você está passando por deserto, está choramingando, para com isso, querido. Você é filho de Deus, e filho de Deus passa por deserto. Ele fala assim, bem-aventurado quando vos injuriarem, quando vos maldiçoarem por causa do meu nome, grande será o vosso galardão nos céus. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Para de choramingar quando você está na prova, querido. Para de reclamar. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, porque através da prova eu vou me converter cada dia mais. Aí Jesus é levado para o deserto. Aí Deus está no deserto, Jesus foi para o deserto para encontrar com Deus. E de repente, quando ele está lá orando, poxa, já passou tudo isso, agora que eu estou no começo da introdução. Quando Jesus está orando lá no deserto, chega um anjo de luz, porque a Bíblia diz que Satanás ele pode se disfarçar de um anjo de luz, sim ou não? Sim, pode se disfarçar de um anjo de luz. Aí ele chega e diz assim: parabéns, Jesus, você completou 40 dias de jejum, eis que eu estou com as tuas respostas em minhas mãos. Eis aqui as respostas. Mas, detalhe, para ter certeza que eu não errei o endereço do deserto, não errei o caminho, transforma estas pedras em pães, para mim saber que realmente você é filho de Deus. Só que Deus já sabia, Jesus já sabia,
Só que Satanás, ele chega assim, queridos, camuflado na vida da gente. Ele chega disfarçado. Satanás, ele não chega feio, ele sempre vai chegar um cara bonito. Sempre vai chegar com um prato maravilhoso, palavras bonitas, palavra encantadora, que vai nos emocionar muitas vezes. O problema é que a Bíblia diz para mim ter o discernimento do Espírito, se é de Deus ou de Satanás. Então ele diz, se tu és realmente filho de Deus, ei, se tu realmente é crente, por que tu está passando nessa prova? Se tu realmente é crente, mostra que tu é crente. Isso que Satanás estava falando para Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus olha para ele, olha Satanás, eu vou te falar uma coisa. O meu Deus me diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do meu Deus. Nem só de pão vive o homem, nem só de coisas materiais, mas tudo que Deus fala para mim, isso sim vai me manter vivo e de pé. Detalhe, o inimigo ele sempre vai te confrontar nas tuas necessidades. A necessidade de Jesus naquele momento era a fome, porque ele terminou o seu propósito de 40 dias. E a necessidade de quem está com fome é fazer o quê? Comer, ter comida. Aí Satanás vai com que? Eu vou oferecer pão, está com fome. É assim que Satanás trabalha. Vai trabalhar nas nossas necessidades. Então ele expõe aí a necessidade de Jesus. Olha, tu está com fome, transforma estes pães agora, tu é filho de Deus, come o pão. Aí Jesus tinha o seguinte, rapaz, é o seguinte, eu não priorizo essas coisas, eu priorizo o reino de Deus. Eu priorizo a vontade do meu Deus. Então eis a questão entre necessidade e prioridade. Aí Satanás, ele não para por aí. Ele fala assim, então, no versículo 3 ele fala assim, então o tentador, aproximando-se-lhe, disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Detalhe, o tentador, quando se trata de tentador, é feio ou é bonito? É cheiroso ou é fedido? A tentação nunca vai chegar com você em forma de uma pessoa feia, de uma pessoa mal desarrumada, ou um prato de qualquer jeito. Tentação, quando se trata de tentação, é algo gostoso, é algo que vai mexer com os meus olhos, com meus pensamentos, com as minhas emoções, já se chama tentação. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Então Satanás pega Jesus e leva para onde? Para o alto do templo. Porque Satanás nunca vai levar para baixo, ele sempre vai procurar levar você para cima para depois derrubar. Essa é a estratégia de Satanás. Satanás sempre vai querer levar as pessoas num nível bem alto para derrubar. Ao contrário de Deus. Deus nos leva lá para o pó para nos erguer de lá. Ao contrário de Satanás. Nos coloca lá embaixo, Jesus aí nos trata, nos leva lá para a casa do oleiro, cura as feridas. Aí sim, de lá nós vem transformado para a honra e a glória do Senhor Jesus. Jesus é muito bom. Jesus é que ele passa por essas 3 tentações, sempre priorizando o reino de Deus. Aí eu pergunto, quantas tentações nós passamos e quantas nós cedemos à vontade de Satanás? Quantas tentações nós deixamos de glorificar o nome do Senhor Jesus e glorificamos o nome de Satanás? Quando nós falhamos, quando nós erramos. Ele diz mais aqui.
Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Querido, Satanás, ele é o tipo de pregador que ele só prega aquilo que convém a ele mesmo. Se a gente for prestar atenção aonde ele está citando essas escrituras aqui, no Salmo 91, ele cita aqui no Salmo 91, versículo 11, ele diz: e disse-lhe, cadê? E disse-lhe: se tu és filho de Deus, atira daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Em todos os teus caminhos ele retira. Pode ver que não está escrito aqui. Aí ele pula e fala: ele te sustentarão nas tuas mãos, no 12, para que não tropece em algumas pedras. Aí aqui no 12 ele acrescenta: porque não está escrito nunca. Ele fala: nunca tropeçares em algumas pedras. E nós, como seres humanos, algumas vezes nós vamos tropeçar. Então Satanás, ele é aquele tipo de pregador que ele só prega aquilo que convém para confundir a igreja. Ele só prega aquilo que agrada a igreja. Ele tira alguns pontos e acrescenta outros pontos. Mas Jesus, por sendo Jesus, em jejum, como ele estava tendo discernimento da tentação que ele estava passando, ele não deixou Satanás persuadir a sua decisão e a sua identidade de quem ele era em Cristo Jesus. Às vezes, querido, nós passamos por desafios tão grandes que às vezes nós pensamos em abandonar. Eu vou parar alguns dias, eu vou chegar e vou dizer para a minha liderança que não dá mais. Ei, Satanás está esperando isso de mim e de você todos os dias. Que nós largue o nosso ministério, que nós abandone a nossa chuteira, que nós pare de exercitar a nossa fé em Cristo Jesus. Mas diga uma coisa: venha arrastado, venha triste, venha com raiva, mas venha adorar ao Senhor Jesus. Venha de qualquer maneira. Às vezes você não quer vir. Quantas vezes eu não queria vir? Quando eu pensei, eu já estava aqui na igreja. Quantas vezes? Mas às vezes na lama eu venho, às vezes não. Quantas vezes nós vemos nessa lama, mas venho adorar o Senhor Jesus? Porque Ele é merecedor, Ele é digno. Só Ele, querido. Só Ele é merecedor de todas essas coisas. Aí ele fala aqui no 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não temerás o Senhor teu Deus. A gente presta atenção, querido, que aqui está tendo um debate entre Jesus e Satanás. Preste atenção que o debate não está sendo de coisas aleatórias. A palavra de Deus está sendo debatida aqui. Jesus cita Deuteronômio e Satanás cita o Salmo. A palavra de Deus, ela está sendo pregada aqui entre Deus e Satanás. E Jesus é que ele está sempre rebatendo as investidas de Satanás. O importante de você conhecer Bíblia, querido, a importância de você ler, de você guardar no seu coração a palavra do Senhor Jesus, para quando Satanás vir te confrontar, dentro da palavra você ter autoridade para rebater aquilo que Satanás está falando. Às vezes a gente vai pregar para pessoas desviadas, não é nem ela que está falando, é Satanás que está falando através delas. A gente vê claramente aqui Satanás entendendo de Bíblia. Então Satanás, ele entende, conhece a palavra do Senhor Jesus. Mas eu, como cristão, preciso ter autoridade sobre aquilo que Deus me deu para exercer. A palavra de Deus. Detalhe: só foi Jesus citar uma passagem da Bíblia, de Deuteronômio, Satanás começou a colocar o chifre para fora. Se Jesus, ele colocou
Satanás para colocar o chifre e o rabo para fora apenas com um livro. Imagine nós com 66 livros. O que nós faz um estrago no inferno? Deus está falando assim, ó. Está escrito, eu sou filho de Deus. E aonde está escrito, Satanás não pode romper. Aonde está escrito, Satanás não pode vencer. Aonde está escrito, Satanás ele não fica camuflado. Porque está escrito a palavra de Deus. Satanás aqui, querido, Satanás ele estava querendo mexer com o psicológico de Jesus, com as emoções de Jesus, porque ele estava... Quem faz jejum prolongado sabe que a pessoa ela fica um pouco emotiva, frágil. Então Satanás ele sempre vai agir nas fraquezas. Então ele diz, eu vou até Jesus e agora ele me paga. Eu vou tirar a máscara de Jesus. Mas Jesus estava em propósito, 40 dias, ninguém pode com a pessoa 40 dias de jejum. Satanás tem que se revelar para Jesus, porque o Espírito de Deus estava aonde? Sobre Jesus. E quando o Espírito de Deus está sobre Jesus, cumpre-se o que está escrito em Isaías 61, que diz: o Espírito de Deus está sobre mim, para levar as boas novas dos cativos e libertar os oprimidos de espíritos. Era o Espírito que estava sobre Jesus. Então, quando o Espírito Santo está sobre Jesus, está sobre alguém, Satanás não pode vencer. Quando o Espírito Santo direciona a minha vida, Satanás nenhum, capeta nenhum vence a minha vida. Porque é Jesus que está na direção, está no governo da minha vida. O diabo ainda fez o quê? Levou ainda a um monte. A intenção de Jesus, do diabo é sempre levar para o alto, presta atenção. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Entenda uma coisa, crente, presta atenção. O diabo ele faz de tudo para ter um minuto da sua adoração. O diabo faz de tudo para ter um minuto da sua adoração. O diabo te daria todos os reinos dessa terra e a glória deles. Eu queria chamar os músicos aqui na frente já. Vai ensaiando aqui, por favor. Dá um toque aqui para nós. O diabo te oferecia todos os reinos desse mundo e toda a sua glória. Sabe por quê, queridos? Por um minuto da adoração de um crente para ele. Por um minuto da adoração de um crente.